Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Sou o professor Ian e hoje iremos falar sobre máquinas virtuais, um conceito um pouco mais lógico que utiliza recursos de hardware para execução de determinadas tarefas. Então, para isso a gente vai utilizar hoje uma lousa um pouco mais elaborada, mas qualquer ambiente aqui que possa mostrar, resumir o que significa esse tema de fato. Vamos lá. Bom, quando se fala em máquina virtual, a ideia por trás é de fato você criar um computador virtual para simular algo que a gente tem no mundo real. E para a gente fazer isso, criar de fato uma máquina que seja virtual, precisamos de uma máquina real. E por se utilizar uma máquina real, você acaba utilizando os recursos presentes nela. Então, o que isso significa? Resumindo, né? A gente pode falar que é um recurso. Vou colocar mais para cá já. Então, o conceito, né, de máquina virtual é um recurso lógico, pois é um programa que aproveita o hardware do computador. Em outras palavras, você tem um computador real. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui um computador mais simples. Vamos pegar esse aqui. Então temos aqui um computador e dentro desse computador, se você já viu alguma aula, né, relacionada a hardware, peças físicas da computação, temos um equipamento dentro desse micro. E o equipamento que a gente tem, né, na verdade ele fica aqui dentro do gabinete, seria o HD. Então o HD ele tem uma função importante, né, quando a gente fala referente a máquinas virtuais. O que significa o HD? O HD é o nosso disco rígido, onde você insere, né, as suas informações. Então, tudo que a gente tem salvo no HD são os seus dados, são os seus arquivos, tudo está aqui dentro. Então, por se tratar de uma máquina virtual, que também é um recurso lógico, vai ser instalado dentro do seu HD, do seu disco local C. E a ideia é interessante, pois existem inúmeras formas de a gente instalar mais de um sistema no computador, né? Uma dessas formas é a partição de HD, né? Um tema relacionado a hardware também, né? Formatar, né? Partição de HD ou particionar o HD.
E quando a gente fala de partição, deixa eu ver aqui. Uma partição é realmente você ver essa telinha onde você tem o seu HD dividido em várias partes. Então é como se a gente pegasse esse HD aqui e aí a gente atribuísse para ele duas partes. Então a primeira parte você coloca um valor X e a outra parte você coloca um valor Y. Então a gente vai ter aqui dois valores possíveis, tá? E quais são esses valores que a gente pode ter relacionado a particionar um HD? Depende, né? Se seu HD ele é de 500 gigas, o valor real do seu HD, você pode particionar dividindo esse valor. Tá? Então esse valor aqui ele pode ser aproveitado de forma que não exceda 500 gigas. Então a gente poderia, em tese, né, claro que na prática é um pouco diferente, colocar 250 gigas numa partição, né, que é uma parte do HD. E a gente poderia colocar também mais 250 gigas em outra parte do HD. Tá? Então, só para a gente entender um pouco, claro que na prática a gente sabe que não é exatamente 100% esses valores. E aqui seria, por exemplo, o nosso C2 pontos, poderia ser o próprio Windows instalado. E aqui poderia ser o nosso D, dois pontos, e você instalar jogos, programas, qualquer coisa semelhante ou do tipo. Bom, mas existem diferenças, né? Então, você pegar uma máquina virtual, que é um recurso lógico que aproveita o hardware do computador, é diferente de particionar o HD? Sim, tem as suas diferenças, né? Então, se você tem um computador que possui um HD de 500 gigas e particiona o seu HD em duas partes, uma de 250, a outra de 250. Na primeira instalamos o Windows, na segunda programas, você vai ter somente um sistema operacional. Agora, se você modifica, por exemplo, e instala dois sistemas operacionais, como por exemplo o Linux, temos agora dois sistemas operacionais. Porém, nesse tipo de configuração, falando-se de sistema, você vai conseguir entrar em um sistema de cada vez. Então existe uma tela, né? Vamos colocar aqui a partição. Deixa eu ver se aparece alguma imagem referente a isso. Partição com dois sistemas. Vamos ver se aparece alguma coisa. Porque geralmente é a tela inicial, né? Você escolhe o Windows, né? Ah, tem um nome também que a gente chama de Dual Boot. Vamos ver se vai aparecer. Ah, aqui, essa imagem mesmo que eu queria. Bom, então às vezes pode acontecer isso, eu vou abrir ela aqui um pouquinho para a gente entender. Se você tem mais de um sistema operacional instalado no seu computador, você tem a opção de escolher, né? Então, quando liga o computador, vai aparecer as duas opções ou mais que você tiver. Então, aqui vai estar o Windows 7 e o Windows XP.
você escolhe pela setinha do teclado e aí você dá Enter para escolher essa opção. Porém, aqui de cara a gente já entende que com essa opção você fica um pouco limitado, porque você vai escolher apenas uma das opções. Então, referente a isso aqui, deixa eu organizar melhor. Aqui é o Windows 7 e o Windows XP, né? Só para ficar legal, vamos deixar igual. Então, vamos colocar aqui o Windows XP. E aqui seria o Windows 7. Um pouco mais antigo, mas não tem problema, tá? Bom, então esse aqui vai vir para cá. E esse aqui, né? O Windows 7 é esse aqui. Tá? Só para representar a nossa tela, a nossa imagem. Ou seja, um sistema de cada vez. Ligou o computador, você escolhe se quer o Windows 7, o Windows XP, apertou Enter, ele vai entrar no sistema e acabou. É aquele sistema. Quer entrar no outro Windows? Reinicia o computador, escolhe o outro sistema e entra, dá um Enter. Agora, qual que é a diferença, né, dessa partição para diretamente o nosso tema, que é máquina virtual? Então, o que a gente pode fazer aqui para instalar, ou qual que é a diferença de uma máquina virtual? A máquina virtual, ela nada mais é do que você instalar um computador, um programa diretamente no sistema do seu computador. Então você vai instalar um programa que vai estar dentro do seu sistema. Então vamos imaginar que esse computador aqui ele seja Windows 10, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Vou colocar tudo maiúsculo. Windows 10. E aí no Windows 10 você vai ter a sua tela padrão, né? Então a gente vai ter aqui a nossa tela, o nosso computador, tá? E dentro desse computador você vai ter o Windows 10. Só que dentro do Windows 10, imagina que você tenha uma outra janela, e dentro dessa janela você instale, por exemplo, o Windows XP. Mas aí, professor, parece que é a mesma coisa, né? Parece, né? Parece, mas não é, porque a gente vai acabar utilizando aqui, dentro desse micro, um sistema operacional, e dentro desse sistema operacional, o outro vai estar em execução também. Tá? Então a gente vai ter um sistema rodando em execução. E aí entra alguns critérios, né? Então, por exemplo, falando-se da máquina real, né? Então a gente tem aqui a máquina real. Vamos representar ela aqui. Então você tem uma máquina real e ela possui um hardware específico. Então vamos colocar aqui, por exemplo, um quad-core. Né? O que seria o quad-core? O quad-core a gente sabe que é o processador, né? A CPU. Processador CPU.
Além do quad-core, vamos colocar também a memória RAM. Então vamos colocar que possui 8 GB de memória RAM, um HD de 500 GB, né, então relacionado a HD. E existem outros recursos também, né? Vamos simular aqui como se fosse VGA, né? Que seria o vídeo, tá? E possui um vídeo ou uma placa de vídeo, onboard, offboard, não importa, de 1 GB. Tá? Então vamos colocar aqui, ó, VGA de 1 GB, só para não confundir. Aí aqui eu coloco vídeo. Então VGA de 1 GB. Essas configurações seriam as configurações real da máquina. Então são peças físicas, né, que temos no nosso computador. Vou ajeitar melhorzinho aqui. Tá? Então isso aqui são o real. Agora, partindo do que você tem real na sua máquina, lembra que eu falei que a máquina virtual é um recurso lógico, né, um programa que aproveita o hardware do computador? Então agora vai entrar o que? A máquina virtual. Então a nossa máquina virtual, ela pode ter um desempenho mínimo e um desempenho máximo. Se o desempenho dela for máximo, significa que ela pode ser no máximo quad-core, pois o seu computador é um quad-core. Falando de memória RAM, a sua máquina virtual pode ter no máximo 8 GB de RAM, pois a sua máquina real possui 8 GB de memória RAM. Mesma coisa equivale para HD e placa de vídeo. É claro que você não é o ideal, você não pode colocar todos os recursos diretamente para sua máquina virtual, pois você vai estar com seu computador ligado no Windows 10, por exemplo, igual aqui no meu caso, e você vai rodar um programa que simula um computador virtual utilizando todos os recursos. O que isso significa? Significa que você não vai poder fazer nada no computador além da máquina virtual naquele momento. Então pode surgir, por exemplo, a ocasião onde você vai ter que mexer na máquina virtual, minimizar a máquina virtual e fazer outras coisas no seu próprio Windows 10. Dá para fazer isso. Só que se você joga toda essa quantidade, o que vai acontecer para a máquina virtual? Você vai sobrecarregar as suas peças, né? O seu hardware. Então a memória, a CPU, tudo isso vai ficar sendo utilizado para a máquina virtual. Quando for para a máquina real, vai faltar recursos. Então aí vai acontecer travamentos e a gente tem que tomar esse certo cuidado, tá? Então, só para exemplificar isso aqui, né? Vamos tirar um print dessa tela. Vamos ver se vai tirar. Aí, tirou. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Pois você pode sobrecarregar caso faça esse tipo de configuração, né? Utilizando todos os recursos aqui. Tá? Então isso aqui a gente vai ter que evitar. Né? Não utilize todos os recursos. A não ser, claro, que você queira, né, só utilizar a máquina virtual. Então, não utilizar
100% dos recursos da máquina real. Vamos diminuir isso aqui. Beleza. Bom, então a ideia, se você tem uma máquina nesse formato, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar ou metade ou aquilo que determinado programa ou recurso pede. Então a gente poderia fazer o quê? Fazer uma máquina virtual dual core, pois a sua máquina real é quad-core, né? Então a gente pode fazer uma dual core, vai dar certinho. Podemos pegar aqui 4 GB de memória RAM. Uns 80 ou 100 GB de HD. E pegar uns 35 MB de vídeo. Tá? Então essas configurações são possíveis, pois a sua máquina real proporciona isso. Tá? Então esses recursos aqui seriam o quê? A sua máquina virtual, que provém da onde, né? Ela veio diretamente da máquina real. Então é possível ter isso. E aí isso aqui é o nosso mínimo, né? Ou a nossa configuração para utilizar o Windows XP. Poderia ser transformado em quad-core para single-core? Poderia, não tem problema nenhum. Pegar menos memória? Também. Então vai da utilidade, né? Aquilo que você precisa ou necessita, tá? Tudo isso vai impactar. Mas agora talvez uma pergunta, né? Que o aluno ele fique pensativo. Bom, se particionar o disco, eu entro em um Windows de cada vez e na máquina virtual eu consigo utilizar um Windows dentro de um Windows ou um sistema operacional dentro de outro sistema. Qual que é a necessidade então de instalar uma máquina virtual ou particionar o HD? De fato, né? De fato, qual que é a diferença? E aí são várias dúvidas, né, que surgem, né? Vamos deixar você pensando um pouquinho. Enquanto isso, só para exemplificar melhor, deixa eu pegar essa imagem aqui. Colocar ela, opa, aqui. Enquanto você pensa, né? É que eu peguei tudo. Vamos ver se a imagem... Se dá para recortar ela, não. Aí, agora sim. Então, de fato, qual que é a diferença? Vamos pensar um pouquinho, enquanto eu coloco as imagens. Só para representar. Os nossos Windows. Bom, não sei o que você realmente de fato pensou, mas a vantagem está no seguinte: se você
gosta ou quer testar alguma versão do sistema, você pode particionar o seu HD, pois você gosta da versão e quer utilizar só ela. Claro que com o tempo, uma versão ela deixa de ser atualizada, até porque existem outras sendo lançadas pelo fabricante. Agora, na máquina virtual, você já entra sempre no seu sistema e a sua máquina virtual pode servir de apoio, por exemplo, para utilizar um programa ou testar um sistema novo. Como assim, professor? Então vamos supor que lançaram um novo Windows. Já vamos avançar no tempo aqui, ó. Windows 15. Então, se lançaram, por exemplo, o Windows 15, você não quer formatar o seu computador para instalar esse Windows. Você não sabe nem se vai gostar dele, quer continuar lá no 14, no 13 por enquanto. O que a gente pode fazer? Instala esse Windows 15 aqui na sua máquina virtual. Se você não gostar, é só você excluir, como se fosse um programa e tá tudo ok. E aí você pode testar esse Windows aqui novo com essas configurações aqui, tá? E essas configurações você vai ver se roda perfeitamente ou não. Mas também existe a possibilidade de você rodar um programa. Então vamos supor que saiu um programa novo, né? Na verdade um programa antigo, Nero. Vamos colocar aqui. E vamos supor que esse Nero ele só roda no Windows XP. Só roda no Windows XP. Então você vai ter aqui a sua máquina real com Windows 10, a sua máquina virtual com Windows XP rodando ao mesmo tempo. E você precisa rodar esse programa aqui, ó, Nero. Só que o Nero, ele não roda no Windows 10, ele roda no XP, por exemplo. Então o que a gente pode fazer? Instalar o Nero diretamente na máquina virtual. E aí quando você precisar utilizar o Nero, você entra no seu mini Windows XP aqui na sua máquina virtual e executa ele, faz as suas coisas, fecha a máquina virtual e continua no seu Windows 10. Então essa é a vantagem de se ter uma máquina virtual. É você utilizar um recurso lógico que aproveita aí seu hardware físico e resolve os seus problemas de compatibilidade de sistema, testar algo. Você consegue criar mais de uma máquina virtual dentro do seu sistema também. Ou seja, o pessoal usa também para criar servidores virtuais. Então, em uma máquina com um hardware um pouco mais avançado, você consegue colocar, por exemplo, 3 máquinas virtuais, simular 3 provedores de arquivos, de programas, qualquer coisa do tipo, tá? Bom, bastante coisa, né? Então a gente começou desde aqui a máquina virtual, né? Recurso previamente do computador, que é instalado no HD, diferente um pouco da partição, onde temos aqui um computador que possui uma configuração. Você cria uma máquina virtual para rodar determinado programa, aplicativo ou sistema operacional que utiliza um pouco desse hardware, tá? De acordo com o desempenho máximo, que é o valor real. Evitar de utilizar todos os recursos diretamente para a máquina virtual. E aí você pode testar também esses recursos, tá? Então, essa é a parte
teórica, e agora a gente vai para a parte real da coisa, né? Que é a instalação de uma máquina virtual de fato, tá? Então vamos lá agora. Eu vou utilizar aqui então a internet. Eu vou digitar máquina virtual. E assim, a gente tem mais de uma, né? Existem várias no mercado. E a que a gente vai utilizar é a VirtualBox da Oracle. Então vou vir aqui. Deixa eu ver se já vai aparecer o link. Não, deixa eu pegar direto aqui. Bom, então esse é o link, tá? É virtualbox.org. É essa tela aqui mesmo. Então vocês vão clicar aqui em Download VirtualBox. Está na versão 6.1. Então eu vou dar um clique. Aqui aparece as versões, né, que são referente a plataformas. Então, se você tem a plataforma Windows, macOS, Linux, entre outras, tá? Eu vou clicar aqui em Windows e aí ele já começa a baixar, né, mais ou menos 103 megas, 105, vai depender da sua internet. Eu vou dar um clique, ele vai aparecer uma mensagem, vou dar sim. E aí ele começa já a parte de instalação. Então a gente vai vir em Next, 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 Yes. Install. E vamos aguardar. Ele vai querer instalar algumas coisas, pode confiar em instalar. Por ser uma máquina virtual, é como se fosse uma espécie de drive virtual também, tá? Aqui ele pede para startar, né, iniciar a máquina virtual. Eu vou tirar isso aqui, vou dar um finish. Fechei. E a nossa máquina virtual está aqui, ó, Oracle VM VirtualBox, né, que é de Virtual Machine. Bom, a ideia aqui só foi instalar a máquina. Não de fato a gente configurou ela ou instalou um sistema. Então o que a gente tem que fazer agora? Dar um duplo clique no ícone da máquina virtual e aí ele já carrega. Então a máquina virtual é isso aqui, né? A gente tem a tela inicial dela, né? De fato ainda não é a máquina. Deixa eu copiar essa telinha e aí eu jogo ela pra cá, vai ser interessante também. Opa. Não permite aumentar isso aqui. Vamos ver. Aí. Ah, tá, ele copiou isso aqui. Deixa eu fazer de novo. Ctrl Alt, Print Screen. Vamos ver se ele permite copiar. Aí. Então essa de fato aqui é a nossa máquina, né? Vamos organizar melhor. Que a gente vai colocando um passo a passo e depois a gente compara, tá? Compara o que a gente viu e aí pode até servir de revisão também. Aí vai ficar algo interessante. Pronto, só para ficar um pouco mais organizado. Então essa é a tela inicial da máquina virtual, que seria a VirtualBox, né?
o próximo passo aqui é a gente de fato criar uma máquina virtual. Então, para fazer tal função é bem simples. Então temos aqui arquivo, máquina, ajudar, não vamos nos atentar, né, mais uma vez a esses detalhes, preferência, importar, já vamos ser um pouco mais objetivo. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é clicar em novo. Aqui vai ser o nome dado à nossa máquina, né, ao nosso sistema. Então vamos colocar aqui como teste. A pasta da máquina eu vou deixar padrão, não vou mexer nela. O tipo do sistema está como Microsoft Windows, mas a gente pode alterar. Então tem Linux, Solaris, IBM, macOS, entre outras coisas, tá? Tem até a opção aqui de outro. Vou deixar como Microsoft Windows. E temos a versão também referente ao tipo do sistema que você escolheu. Então temos Windows XP, 2003, Vista, 7, 8, entre outros, tá? Fora isso, temos as versões também relacionadas à arquitetura. Então, 32 bits, 64 bits, tá? Eu vou escolher aqui Windows 10 64 bits. Vou dar um próximo. Aqui, né, como a gente viu no começo da aula, o tamanho da memória ele vai até um padrão onde você tem o valor real físico do seu computador. Então no meu computador eu possuo 16 GB e aqui eu posso estabelecer um valor máximo até 16 GB, tá? Mas eu vou deixar o padrão aqui que está 2048 megabytes, ou seja, 2 GB de memória RAM, então ele até recomenda um valor para a gente. Eu vou deixar esse mesmo, vou dar próximo. Aqui agora é referente ao disco rígido, então uma espécie de HD virtual também. Não vamos mexer em nada, tá? Ele até fala que recomenda se utilizar um disco de 50 GB, mas basta clicar em criar. E aí o tipo do arquivo do disco rígido também não vamos mexer, tá? Vamos deixar do jeito que está aqui, VDI, que é VirtualBox Disk Image, e a gente vai dar um próximo. E dinamicamente alocado. Então ele vai utilizar o espaço, né, no nosso disco físico à medida que for sendo utilizado no computador, por mais que tenha até um tamanho pré-definido, tá? Ou tamanho fixo. Vamos deixar essa opção mesmo, padrão, próximo. Novamente ele dá aqui a localização e tamanho dos arquivos, né? Então é uma espécie de disco virtual, né? Então temos o caminho dele aqui embaixo, também não vamos mexer. E aí ele até te dá o tamanho em megabytes, né? O limite que pode armazenar. Aqui está 50 GB, ele chega até o tamanho de 2 teras, né? Claro que o meu disco ele não chega a tudo isso, tá? Então é uma demonstração. Vou deixar dessa maneira também, como 50 GB, e vou dar um criar. Pronto, então a máquina virtual ela já está criada. Vale ressaltar que essa máquina não possui nenhum tipo de sistema, não tem nada instalado nela, tá? Mas o bacana é que a gente pode ver tudo. Então temos aqui, ó, geral, o nome que está teste, sistema operacional, Windows 10 64 bits. Temos aqui o sistema, né, memória principal de 2048 megabytes, então é a quantidade de memória RAM, giga, ou seja, 2 GB de memória RAM. A ordem de boot, aceleração, a tela, que é a memória de vídeo também dedicada, a gente pode modificar, tá vendo? Até isso também.
Então é bem interessante esses recursos. Como a gente viu aqui no início da aula, né? Você possui uma máquina física com uma quantidade de hardware específica, né, do usuário. Então, por exemplo, um quad-core, 8 GB de RAM, 500 GB de HD, uma placa de 1 GB. E aí a sua máquina virtual pega uma parte dela. Vale lembrar, se você pega todos os recursos da sua máquina, você pode sobrecarregar enquanto está utilizando a sua máquina virtual. Mas a máquina virtual, nesse caso aqui, ela está criada, só que desligada. Ela não está ainda iniciada, tá? E como que a gente faz para iniciar essa máquina virtual? Assim como uma máquina comum, né? Ela vai iniciar e vai botar um sistema, bootar, né? Então temos aqui, por exemplo, ó, a ordem de boot, onde você pode clicar e alterar. Então a ordem de boot padrão aqui está como disquete, o leitor óptico e o disco rígido e até mesmo a rede. Então a gente pode clicar na opção, segurar e arrastar, ou clicar na setinha aqui do lado e alterar. Eu vou desativar disquete e rede também vou deixar desabilitado. Então temos aqui o óptico, o disco rígido, somente essas duas opções ativadas, e vou dar um OK. Então, para quem não lembra ou nunca viu essas opções, a sua máquina virtual também vai ter os recursos de boot. Então, a ordem de boot. O que significa isso? Que o seu computador, quando ele for iniciar o sistema, né, ele vai buscar o primeiro recurso para procurar um sistema operacional ou algum dispositivo bootado. Então, se o seu primeiro dispositivo é um leitor óptico, CD, barra, DVD, e aí você tem em segundo, por exemplo, o HD, né, o hard disk, o computador ele vai seguindo uma ordem, tá? Então, o terceiro, vamos colocar aqui desativado também, somente para ilustrar, né? Então, essa aqui é a sua ordem de boot. Ligou o computador, a primeira coisa que ele vai fazer, né, a ordem de boot, ela vai vir para cá. Caso você não tenha nada, um leitor de DVD no seu computador, né? Então a gente pode entender como o próprio drive de CD DVD. Vamos pegar aqui uma imagem. Então esse é o seu leitor, né? Não é tão comum hoje em dia, né? Mas o leitor de DVD antigamente era bastante utilizado aí para fazer a formatação, né, do computador, botar opa, deixa eu colocar de novo, botar algum sistema também, tá? Então, caso você tenha um CD, ele vai botar diretamente o CD, e o que estiver dentro dessa mídia, o sistema vai carregar. Caso não tenha nada, ele vai pular daqui para cá, para o hard disk. O que seria o hard disk? O seu HD. Então temos o nosso HD aqui bonitinho também. Bom, deixa eu copiar aqui então essa imagem. Eu vou colocar aqui o HD. Agora, caso você não tenha nenhum sistema aqui dentro do
do HD, o que vai acontecer? Ele vai pular, né, o computador para desativado. Então, em desativado, ele vai ficar nesse loop, né? E vai ver que não tem nada dentro do sistema e aí não vai carregar nada, né? O seu sistema vai ficar pendente uma mensagem para inserir algo bootável, tá? Na máquina virtual, esse é o mesmo intuito. Por mais que é algo virtual, você vai utilizar os recursos aqui de óptico e disco rígido também virtual. Então, o óptico e o disco rígido foi criado, né? A gente criou um ambiente virtual para o HD de 50 GB no processo de criação dessa máquina. O óptico, aqui não tem nada, né? Mas se você vem aqui nessa parte de armazenamento, você tem a porta SATA 0, que é o HD, né, que a gente criou, que está com o nome de teste, né, da própria máquina .vdi, e o tamanho de 50 GB. Já a porta SATA 1, temos aqui o disco óptico e esse disco está vazio. Ou seja, se você clicar aqui no disco óptico e vir escolher uma imagem de disco, ou aqui, né, aqui na verdade é criar, aqui é escolher, você vai poder ir até o seu sistema operacional, procurar uma imagem ISO de algum sistema e colocar diretamente aqui no seu disco óptico virtual, né? Então recomendo aí aulas de formatação e é bem interessante esse recurso, né? Então se você vem aqui, por exemplo, e digita Windows 10 ISO, você tem o próprio site da Microsoft, onde você pode baixar aqui a ferramenta, né, deles, da Microsoft, e baixar o sistema operacional Windows 10 no formato ISO, que é uma imagem, e inserir ela diretamente aqui na sua máquina virtual. Da mesma maneira que você pode baixar o Ubuntu, que também é um sistema operacional. Cadê? Acho que aqui mesmo já vem, né? Ubuntu aqui. Faz o download. E aí a partir desse download você vai fazer o download da sua imagem e colocar diretamente aqui no disco, né, óptico que está vazio na SATA 1. Aqui a gente tem também algumas recomendações, né, que é referente à máquina. Então você tem, ó, 2 GHz, um dual core, 4 GB de memória RAM, 25 GB livres de disco rígido, né, hard drive space, entre outras coisas. Então a sua máquina virtual, ela tem que respeitar isso aqui também. Então caso você queira criar uma máquina virtual para uma determinada utilidade, você tem que estar ciente, né, que o primeiro passo é verificar o que aquele programa ou sistema ou jogo pede de requisitos mínimos ou recomendados, e aí você monta a sua máquina virtual de acordo com esses recursos. Mas claramente a sua máquina também tem que ter algo superior a isso aqui, né? Seus elementos físicos da máquina, o seu hardware tem que ser superior a isso aqui também. Podemos aumentar aqui também a memória de vídeo, né, caso necessário, tá? E para iniciar, basta a gente clicar aqui, ó, em iniciar. Dependendo do computador, ele pode demorar ou não. Percebam que já apareceu aqui uma mensagem, ó, selecione o disco rígido de boot. Ou seja, não tem nenhum sistema aqui instalado. Então a gente fecha e aí ele inicia, ó, como se fosse um boot mesmo. Deixa eu fechar essa mensagem. E aí ele fala, ó, não tem nada bootável aqui. Ou seja, a gente está com um problema porque não tem uma formatação, não tem nada
formatado. Aí você pode vir aqui em arquivo, fechar, e aí ele até te dá uma mensagem, né? O que você deseja fazer? Salvar o estado da máquina, desligar a máquina? Eu vou desligar porque ela está ligada, né? Então, ok. E pronto, a gente desligou essa máquina virtual. Dá para fazer mais coisas? Dá. A gente pode vir aqui clicando em novo. Vou colocar como teste 2. E aí vamos supor que você quer formatar com Linux. Vale lembrar que isso aqui não é a formatação. A gente só está criando o ambiente virtual. Da mesma maneira que eu fiz para o Windows. Eu não formatei, só criei o ambiente. Então vamos criar aqui então para Linux com Ubuntu 64 bits. Vou dar próximo. Quantidade de memória vou deixar 1024 MB, que corresponde a 1 GB mesmo. Disco vou deixar o mesmo. Próximo, próximo, criar. Pronto, então agora eu tenho duas máquinas virtuais criadas, na qual uma é feita para o Windows e a outra para Linux. As duas você tem a possibilidade de alterar algumas opções, como ordem de boot, memória de vídeo, controlador gráfico, bootar pelo disco, inserir uma imagem, controladora de áudio, entre outras coisas, tá? E a gente pode iniciar aqui também essa máquina, né? Vai falar que não tem nada, então a aula em si é mais para o processo da máquina virtual e não formatação, tá? E tá aí. Então está sendo executado. A partir desse momento que está sendo executado, eu estou dividindo os meus recursos, né? Deixa eu ver se aparece alguma coisa aqui com o gerenciador de tarefas, né? Como não tem nada rodando, né? Então a gente tem um pouquinho aqui, ó, 13%, 23% da memória, ó. VirtualBox consumindo pouquinho, né? Depende muito do computador aí também. Arquivo, fechar, desligar a máquina e ok. E aí a gente pode sair então, né? Vindo aqui em arquivo e sair. Fechei a máquina, né? Ela não vai impactar diretamente no uso aqui do meu computador, tá? Mas acredito que tenha ficado claro, né? Essa utilização de recursos da máquina virtual.